o paciente que vai emagrecer, que vai perder peso, ele vai ter menor chance de vir a ter um infarto, um AVC, pressão alta, diabetes. Esse envelhecimento saudável, ele está associado a um tripé de estilo de vida que realmente acaba combatendo a obesidade. E os músculos fortes que vão ser construídos, né, nessa vida mais jovem, nós vamos usufruir quando estivermos mais velhos. Então, emagrecer com certeza vai gerar uma sobrevida muito mais digna, né? Eu acho que é exatamente isso. Esse conceito não só da gente viver mais, mas viver com saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para você conquistar a sua melhor versão, mais saudável, mais feliz, mais forte, também mais bonito. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a doutora Paula Vasconcelos, médica nutróloga, especialista em obesidade, emagrecimento, longevidade, também tratamentos corporais, e com uma grande e vasta experiência em cirurgia bariátrica, que é o nosso tema de hoje. Então, se você já fez ou sente que quer fazer cirurgia bariátrica ou tem indicação e quer ter um resultado de sucesso, conhece muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, perderam 20, 30, 40 quilos, mas engordaram tudo de novo, descubra aí nesse episódio o que você pode fazer, quais são os principais erros, como que você pode contornar para realmente fazer uma cirurgia bariátrica e ter o resultado e o sucesso que você espera com esse tratamento. Então, seja muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. É uma honra para nós ter você aqui. E eu já queria perguntar sobre a questão da cirurgia bariátrica, né? Nós vemos que tem um grande índice de reganho de peso das pessoas. Várias pessoas realmente têm uma indicação da cirurgia, né? Sim. E ela hoje se modernizou muito, tem várias técnicas. E a pessoa muitas vezes perde 20, perde 30 quilos. E aí acaba tendo esse reganho de peso. Sim. Na verdade, em primeiro lugar, para quem seria indicado a cirurgia bariátrica no mundo de hoje, que a gente hoje tem outros medicamentos, né? Temos aí os análogos do GLP-1, que também promovem um emagrecimento bem rápido e definitivo, comparáveis ao de uma cirurgia bariátrica. Sim. Mas qual seria a indicação de uma pessoa que realmente precisa fazer a cirurgia bariátrica? As indicações formais, elas são pacientes com IMC maior de 35, com 2 ou mais doenças, né, ocasionadas pela obesidade, ou IMC maior que 40, que já fizeram tratamento clínico por 2 anos com uso de medicamentos e não conseguiram perder peso, não conseguiram atingir o alvo. Então, eu acho que independente, né, das indicações de peso, o mais importante é que esse paciente efetivamente ele tenha tentado, através do uso de medicação e de algum tipo de acompanhamento profissional, ter essa perda de peso e não conseguiu. Esse é o paciente, né, que pode se beneficiar da cirurgia. Maravilhoso. Partindo desse princípio, quais são os maiores erros que você vê no pós-operatório, que acabam possibilitando que as pessoas, né, muitas pessoas que façam a cirurgia bariátrica tenham esse reganho de peso tão importante, muitas vezes tenham que se submeter daí a 2, 3 anos a uma nova cirurgia. Então, quais são os maiores erros que as pessoas cometem? Então, acho que uma indicação, né, não bem feita, principalmente do ponto de vista do padrão alimentar desse paciente. Então, aqueles pacientes que, por exemplo, que comem pequenas quantidades de alimentos muito calóricos, de doce, de bebidas açucaradas, esses pacientes eles têm um grande índice de recidiva, né, precoce. E muitas vezes o paciente ele não tem uma indicação da parte psicológica mesmo, psiquiátrica, tem algum transtorno de ansiedade ou algum transtorno de compulsão que ele precise de algum acompanhamento, né, também dessa parte, muitas vezes um acompanhamento medicamentoso, não só terapêutico, para que ele consiga realmente se beneficiar e manter os benefícios dessa cirurgia bariátrica. Além dessas que seriam indicações, né, até profissionais, o paciente ele acredita que a cirurgia ela vai mudar a vida dela, né? Eu trabalhei 8 anos com pré e pós cirurgia bariátrica, direto num grande plano de saúde aqui em São Paulo. Então, assim, chegava a ver 400 pacientes por mês, era muita gente. E a pessoa, ela acha assim que a hora que ela vai fazer a cirurgia bariátrica, ela vai ter vontade de treinar
todas as dificuldades que ela tem em manter uma alimentação saudável, ela vai começar a querer gostar de comer determinadas coisas, e isso não é verdade, né? A cirurgia, ela vai propiciar que essa pessoa ingira menos comida, porque ela não vai conseguir ingerir, vai ter uma limitação física, mas a vontade de comer os alimentos calóricos, né, a dificuldade, seja por tempo, pelo estilo de vida, de fazer atividade física, ou aqueles pacientes que falam que tem um padrão alimentar infantil, né, eu não gosto de comer fruta, verdura, isso não vai mudar com a cirurgia, né, e é uma ilusão que a pessoa muitas vezes acha, né, que esses problemas serão solucionados, e não serão. É um grande desafio esse processo de reeducação, né? É muito importante que a pessoa tenha essa consciência que essas mudanças terão que ser voluntárias. A cirurgia, ela vai facilitar, entre aspas, né, muito entre aspas, porque não é um processo fácil a cirurgia bariátrica, mas a pessoa, ela tem que ser consciente de todas as dificuldades, enfim, né, as coisas que ela vai ter que mudar para esse padrão alimentar. Sim, com certeza. Seguindo isso, a gente vê que muitas pessoas se preparam, né? Passam por todo esse cuidado com a parte psicológica, com a parte de investigar a saúde mesmo, ver o que precisa ser feito. Mas muitos começam também a fazer, entendem a importância de você ter uma suplementação injetável, começam fazendo e no meio do caminho vão parar. Então, eu queria já começar a perguntar como que a cirurgia bariátrica pode afetar a absorção de certos nutrientes e como que essa deficiência pode gerar problemas para essa pessoa que fez a bariátrica. Quais são os sintomas que ela pode ter em decorrência dessas deficiências graves, né, de vitaminas, de minerais, devido à cirurgia? Então, pelo processo da cirurgia, ela vai, né, ou isolar ou cortar o fundo do estômago, que é uma área onde a gente tem absorção de vitamina B12 e de ferro. Então, as 3 vitaminas que vão ser depletadas nesse paciente, de uma forma geral, B12, D e ferro. A D não é absorvida aí, né, mas já existe uma grande dificuldade e esses pacientes têm mais dificuldade ainda de absorver. E pela própria limitação, né, mecânica que vai acontecer ali do estômago, eles não conseguem ter essa reposição adequada por forma via oral. Então, esses pacientes, eles precisam fazer essa reposição injetável. Os sintomas, eles variam desde sintomas mais simples, né, como cansaço, fadiga, perda de memória, que está associada à deficiência de B12, baixa de imunidade, associada à deficiência de vitamina D, até quadros mais graves, como, por exemplo, deficiência de B12 pode gerar alterações neurológicas, perda de equilíbrio, alterações motoras, né? Vitamina D baixa propicia até o aparecimento de doenças autoimunes, pode estar associado à perda de cálcio, então pacientes que têm não só osteopenia e osteoporose, mas perda de dentes, né? A deficiência de ferro também muito associada à perda de cabelo, né? Ferritina baixa. Então, muitos sintomas, inclusive sintomas realmente graves associados à deficiência dessas vitaminas. E adianta o paciente que fez a bariátrica, ele pode fazer uso desses medicamentos via oral, por comprimido, por... Normalmente, a equipe, né, ela já deixa algum tipo de suplementação oral para que ele mantenha. O que a gente percebe é que em 99% dos casos não é o suficiente, justamente porque o paciente, ele vai ter uma limitação, né, física. Ali, aquele órgão não existe mais da forma que era antes, então mesmo que você tenha uma cápsula com aquilo ali, o seu corpo não absorve, isso acaba sendo eliminado. A única forma, né, efetiva é através da reposição injetável. Muitas vezes, pacientes homens, por exemplo, que não menstruam, eles até conseguem manter uma reposição de ferro por um pouco mais de tempo. Então, faz a reposição endovenosa, por exemplo, pode até manter uma suplementação oral para tentar manter o mínimo possível e espaçar um pouco mais essas reposições injetáveis. Mas, invariavelmente, elas precisam ser feitas e precisam ser medidas, porque o que acontece muito frequentemente, o paciente, ele volta até 1 ano depois da cirurgia. Aí ele esquece, acha que a vida agora, né, é só festa. E aí, muitas vezes a gente recebe esses pacientes 2 anos depois, completamente depletados de vitaminas, em quadros clínicos importantes de deficiência.
E a pessoa que tá em casa já fez a cirurgia bariátrica, né? Tá aí fazendo, eu espero que fazendo essa suplementação. Mas como que ela pode manter, né, essa perda de peso que conquistou com a cirurgia e também preservar a sua massa muscular? Através da injeção adequada de proteína, tá? Então, a proteína é o grande macronutriente que é essencial tanto para a manutenção do peso perdido, porque é uma proteína, a proteína é uma molécula que dá muito trabalho para o nosso corpo quebrar, então isso ajuda a manter esse metabolismo mais eficiente e ela é essencial para a construção de músculo. E a gente sabe que também por essa limitação da cirurgia, o paciente ele vai ter uma digestão prejudicada da proteína. Então, muitas vezes ele precisa de uma enzima digestiva para facilitar essa quebra dessa proteína ou a suplementação mesmo através de aminoácidos ou whey protein. É muito comum o paciente precisar desse tipo de suplementação. Ótimo, maravilhoso. E pensando nesse paciente que acabou aí de fazer a cirurgia bariátrica, tá fazendo essa suplementação, tá cuidando da sua suplementação, qual que seria a indicação, o que ele poderia fazer para evitar a flacidez tão intensa que ele vai ter, né, tanto no corpo, né, quanto no rosto, durante esse período aí pós-bariátrica em que ele vai ter uma perda de peso tão intensa, como que ele pode evitar a flacidez, que é uma das queixas, principalmente que a gente vê das mulheres, né, elas realmente se preocupam com isso, como vou ficar com meu braço, minha barriga, meu rosto, né, minha papada. Exato, Como que elas podem... Qual a estratégia para você evitar essa flacidez com essa perda de peso tão intensa? Então, além da ingestão, né, dos micronutrientes, de tudo que a gente já falou da proteína, o colágeno aqui, né, existem alguns tipos de peptídeos de colágeno que realmente têm benefício na pele. Eles não vão evitar a flacidez, mas eles vão minimizar essa degradação, associado muitas vezes a estratégias estéticas mesmo. Não tem como, né, a gente garantir essa manutenção da pele sem alguma estratégia externa. Então, existem radiofrequências, né, equipamentos, tecnologias que ajudam a minimizar. Então, essas tecnologias normalmente elas melhoram a contração dessas fibras de colágeno, de elastina. Os bioestimuladores de colágeno, substâncias que a gente injeta e que vão criar novas fibras de colágeno, além da atividade física, da musculação, porque a manutenção do músculo ela também vai minimizar, né, essa perda da pele ali, dessa flacidez da pele. Pelo menos a parte muscular, ele vai dar essa sustentação necessária. Isso é muito importante, né? Porque muitos fazem a cirurgia e depois não querem fazer, principalmente musculação. Exato. Porque aí a gente tem esse mito do exercício aeróbico. Eles até fazem algum tipo de exercício, mas vão logo pro aeróbico. Exato. E não fazem musculação. E esse é um problema realmente para a flacidez, porque a flacidez a gente tem 2 níveis, né? Exato. O nível mais profundo, que é o muscular, e o nível da pele. E eu queria te perguntar como que a produção, como que a cirurgia pode impactar ou se ela afeta a produção hormonal. Ela afeta os hormônios ficam alterados com a cirurgia bariátrica? E o que a pessoa pode fazer para tentar equilibrar os seus hormônios? Então, num primeiro momento, a cirurgia é um processo, é uma agressão, né? Qualquer procedimento cirúrgico, especialmente do porte da cirurgia bariátrica, ela vai gerar uma sinalização de estresse, de sobrevivência. Então, você vai ter um aumento significativo do cortisol, que é o hormônio do estresse, o corpo tentando gerar aí minimizar essa perda de peso pelo instinto de sobrevivência e também, né, toda essa sinalização de estresse para a sobrevivência. Depois, a médio e longo prazo, você pode até ter alguma melhora, por exemplo, da insulina, que muitos pacientes obesos têm resistência insulínica, resistência à leptina, que é um hormônio da saciedade. Depois da perda de peso, você pode ter uma melhora. Mas nessa fase aguda, a gente precisa de estratégias para minimizar a questão do cortisol. Então, suplementos, estilo de vida, né, adequação do sono, adaptógenos podem ajudar.
além de tentar, né, tornar esse processo o mais fisiológico possível. Então, seguir as orientações de alimentação, já introduzir a atividade física mais precocemente. E existem uma série de antioxidantes também, substâncias que vão ajudar o corpo a minimizar esse estresse oxidativo, né? Que muitas vezes a gente vê esses pacientes, até pela perda de peso ser muito rápida, a pessoa acaba envelhecendo um pouco. E isso ocorre pelo estresse oxidativo e através de antioxidantes a gente consegue minimizar esse processo. Pacientes, por exemplo, né, masculinos, eles podem ter uma queda de testosterona também, né? De novo, a médio e longo prazo, isso pode até melhorar pela perda de peso, mas numa fase aguda isso pode cair bruscamente e muitas vezes a gente precisa repor, né? Precisa de alguma coisa para estimular essa produção hormonal. E a pessoa que tá em casa, quer perder peso, já tentou de tudo e não conseguiu. A cirurgia bariátrica, ela é a solução mágica para poder emagrecer? Ou existe alguma estratégia que ela pode utilizar para ter realmente um emagrecimento parecido com o da cirurgia bariátrica? Olha, hoje, né, para começar que, assim, mágica não é, que nem a gente que já conviveu de perto sabe do tamanho do impacto isso pro organismo, mas hoje a gente tem medicamentos, né, os mais novos medicamentos para obesidade, eles geram em torno de 25% de perda de peso, que é praticamente o que a gente tem com uma cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica a gente espera uma perda entre 25% a 30% do peso corporal, né? Então, a gente já tem no mercado medicamentos que geram 25% de perda de peso. E hoje a gente tem expectativa de 2 novos, né? A CagriSema e a retatrutida, que levam até 28% e 30% de perda de peso. Então, são medicamentos que possivelmente vêm para, se não substituir, né, pelo menos minimizar muito a indicação das cirurgias bariátricas. Maravilhoso, muito bom. E aí, a pessoa fez a cirurgia bariátrica ou tá utilizando esses medicamentos análogos do GLP-1, pode comer o que quiser? Né? Eu vou comer pouco, eu tô com meu apetite bem diminuído, né, em relação ao que eu tenho, vou comer muito pouco, mas eu posso, na hora que eu vou comer o que eu quiser, posso comer pouco do McDonald's, como deve ser o meu prato para eu realmente ter o efeito que eu gostaria com a cirurgia bariátrica ou com outro processo de emagrecimento tão efetivo quanto? Precisa ingerir proteína, uma quantidade adequada, precisa ter uma ingestão de fibras, então verduras, saladas, folhas, né, leguminosas, esse tipo de alimento. Os carboidratos, eles fazem parte também, né, desse contexto. Claro que esse paciente muitas vezes ele vai comer em quantidades, em porções menores, mas ele sempre precisa ter primeiro a ingestão desse tipo de alimento. Um erro muito comum, né? E eu tenho muitos pacientes hoje com reganho de peso pós-bariátrica e são principalmente o perfil de pacientes que não gostam de comer comida, né? São os pacientes de padrão beliscador ou de doce. Tem uma paciente que ela gostava muito de pão de mel e logo que ela operou, ela não conseguia comer um pão de mel inteiro, então ela cortava esse pão de mel em 4. Né? Só que ao longo de, 2, 3 meses, ela já estava comendo 10 pães de mel ao longo do dia, né? Todos cortadinhos. E o índice calórico disso é extremamente alto, né? Então, esse paciente, invariavelmente, ele vai reganhar peso. Uma outra coisa são as bebidas calóricas. Então, milkshake, refrigerantes, sucos adoçados, né? Frappuccino. Essas bebidas, elas têm muitas calorias. Exato, frappuccino, leite condensado, Exato. Né? Tem pacientes que tomam leite condensado, né? Bariátrica, eu tinha pacientes que não comiam, porque não aguentava comer, Exato. Mas comia leite condensado. Exato. E aí, esses pacientes são realmente os que têm, né, uma maior probabilidade de reganho de peso. E uma outra coisa que é importante a gente falar, Joana, é que até 30% desses pacientes também, eles desenvolvem algum outro tipo de compulsão, né? Eles acabam migrando esse padrão da alimentação para outro tipo de compulsão de vício. Então, a gente tem um aumento significativo da quantidade de pacientes com alcoolismo,
né? Uso de drogas, compulsão por compras, outros tipos, né, de transtornos, porque no final a comida era onde se manifestava aquele transtorno de ansiedade, de compulsão, e a partir do momento que ele não consegue mais comer, ele desenvolve outro foco. E o alcoolismo é extremamente comum. Eu tenho pacientes, né, já acompanhei pacientes que acabaram desenvolvendo alcoolismo, e o paciente ele acaba tendo um impacto muito maior do álcool, porque justamente ele não consegue comer, né? A absorção vai ser totalmente diferente pelas modificações provocadas pela bariátrica. Então, esse é um cuidado muito importante, não só para essa pessoa, mas para a família, para todo mundo, que seja, né, avaliado realmente o impacto da bebida alcoólica, né, da ingestão de bebida alcoólica por esses pacientes. E hoje é muito importante, né? Porque nós temos, além da epidemia de obesidade no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas obesas ou acima do peso. Nós temos também a grande epidemia hoje da fome oculta, né? 2 bilhões de pessoas têm essa epidemia. Então, 25% da população mundial, uma em cada 4 pessoas tem deficiência de micronutriente. Então, tem excesso de peso, mas tem deficiência de algum dos micronutrientes essenciais, um dos 26. Então, aquele famoso ditado que a gente ouvia quando era criança, ele é gordinho, ele é fortinho, então tá saudável, né? Tá bem, né? Hoje não é mais verdade, porque hoje a grande epidemia não é somente a obesidade, mas eu estar acima do peso, mas estar deficiente em relação aos meus nutrientes, aos meus suplementos, precisando fazer uma suplementação injetável, né? Não está realmente saudável, está deficiente em relação à minha nutrição, mesmo estando acima do peso. Então eu queria te perguntar exatamente sobre isso, e esse é o perfil de pessoas que a gente vê, né? São pessoas que estão aí na frente do computador, do celular, rodando o celular, comendo um biscoito, um pacote de biscoito de traquinas, que aquilo, né? Eu não vou comprar um biscoito pequeno. E quem abre um pacote e não come metade do pacote em 2 segundos. Exatamente. Ou uma caixa de bombom, né? Come a caixa inteira foi em 1 segundo. Então, a gente vê muito isso hoje em dia, né? Que é muito comum essa epidemia com pessoas comendo muitas calorias, mas calorias vazias, né? Exato. Então, como que uma pessoa que hoje quer emagrecer e ter um emagrecimento definitivo, seja aí, seja tendo feito uma bariátrica, quer manter esse peso, ou quer ter um efeito de emagrecimento mais definitivo, como que ela pode ter uma estratégia para realmente não ter essa deficiência de micronutrientes, né? Ter um emagrecimento, mas que seja um emagrecimento saudável, mas que não tenha essa carência desses micronutrientes que podem estar prejudicando tanto. Joana, é praticamente impossível, né? Só de olhar ou através mesmo que de uma alimentação equilibrada, que essa pessoa consiga ter todos os aportes de nutrientes. Porque a gente sabe que mesmo que essa pessoa, né, através da alimentação, mantenha um prato o máximo possível colorido, porque cada cor de alimento vai estar associada a um tipo de micronutriente. Então, os alaranjados vão estar associados aos precursores de vitamina A, beta-caroteno. Cada tipo, né, os verdes, então, ácido fólico, vão ajudar na absorção de ferro. Então, cada cor de micronutriente está associado a algum tipo, né, dessas vitaminas, desses minerais. Mas mesmo que essa pessoa tenha uma alimentação perfeita, não necessariamente o intestino dela está funcionando. E se é uma pessoa que já fez cirurgia, né, ou que está em uso de medicamento, dificilmente ela vai ter essa absorção. Então, ela precisa medir isso, ela precisa de algum tipo, né, de profissional que vá medir e que necessariamente vá repor aquilo que está deficiente. O que a gente mais tem hoje são obesos desnutridos. E a obesidade, inclusive, a gente fala que é a doença das resistências. Por exemplo, a vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, teoricamente ela ficaria em maior quantidade num paciente obeso. Que é lipossolúvel, tem muita gordura ali. E a gente vê exatamente o contrário. São pacientes que têm muita resistência à absorção de vitamina D. Então, muitas vezes você precisa de suplementação 2, 3 vezes maior do que seria, né, para um paciente com peso normal. Então, ele precisa medir e ele precisa muitas vezes suplementar. E como a gente falou, na maioria das vezes acaba precisando suplementar de forma injetável para que você consiga corrigir essa deficiência e depois pode até conseguir manter com uma suplementação oral.
E qual seria o impacto, né, que o emagrecimento, seja através da cirurgia bariátrica ou através das estratégias que a gente tem hoje, como os medicamentos e suplementação para o emagrecimento mesmo definitivo, qual o impacto do emagrecimento para a longevidade? Para ele realmente ter uma vida mais saudável, mais feliz, um envelhecimento melhor. Hoje aí, né, no Brasil, em 2030, nós seremos o 5º maior país em idosos do mundo, né? Então, a população de idosos está aumentando muito, porém, a gente vê que tem uma diminuição da nossa expectativa de vida saudável. A gente aumentou a nossa expectativa de vida, então estamos vivendo mais anos, né? Porém, a gente diminuiu cerca de 9 anos a expectativa de vida saudável. O que é isso? Nos últimos anos, a tendência é que eu realmente tenha as doenças crônicas do envelhecimento. Então, diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, né? E muitas vezes, ninguém aqui quer passar os últimos 10 anos na UTI, na cama, né? Então, dependendo de outras pessoas. Então, qual seria o impacto do emagrecimento para eu ter um envelhecimento saudável, né? Forte, saudável, que eu consiga me movimentar, fazer as minhas coisas. Então, como a gente falou, a obesidade, além, né, de vários processos, ela está muito associada à inflamação subclínica, e isso está diretamente associado à maior prevalência de doenças cardiovasculares e cânceres. Então, o paciente que vai emagrecer, que vai perder peso, ele vai ter menor chance de vir a ter um infarto, um AVC, pressão alta, diabetes, vários tipos de câncer, inclusive câncer de mama e de próstata, né? O câncer de mama, ele vem sendo apontado mais ultimamente como uma doença muito mais metabólica do que hormonal. Então, você vai diminuir a chance de ter doenças e esse envelhecimento saudável, ele está associado a um tripé de estilo de vida que realmente acaba combatendo a obesidade, que seria o quê? Uma alimentação regular, rica em micronutrientes, rica em ômegas, né, gorduras boas, um sono saudável é fundamental, tanto para que a pessoa, né, produza hormônios e consiga se alimentar, ter um apetite controlado, quanto envelhecer, né, com saúde, com menos probabilidade de demências, e a prática de atividade física, principalmente a musculação. Uma das principais causas de problemas na velhice são as quedas, né, associadas às fraturas, osteopenia e osteoporose. E os músculos fortes que vão ser construídos, né, nessa vida mais jovem, nós vamos usufruir quando estivermos mais velhos. Então, emagrecer, ele vai diminuir a chance de você ter outras doenças, todas essas que a gente falou, né? E inclusive as demências. As demências hoje, o Alzheimer, ele já é apontado como um tipo de diabetes. Então, existe uma relação direta entre sobrepeso e alterações glicêmicas com a prevalência do Alzheimer. Então, emagrecer com certeza vai gerar uma sobrevida muito mais digna, né? Eu acho que é exatamente isso. Esse conceito não só da gente viver mais, mas viver com saúde. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Então, nós encerramos aqui nosso episódio de hoje. Se você conhece alguém que já fez uma bariátrica e ganhou todo o peso de novo, né? Ou então que tem vontade de fazer uma cirurgia bariátrica, não esquece de curtir, também compartilhar esse episódio, nos seguir nas redes sociais, escreve aqui seus comentários, como que foi a sua experiência com a cirurgia bariátrica, qual dúvida você tem. E aqui você pode aprender quais são os mitos, quais são os erros para que realmente você faça uma cirurgia bariátrica e possa ter sucesso com ela a longo prazo e não passar aí por essas deficiências nutricionais graves e todos os problemas que você pode ter como reganho de peso e como que isso pode influenciar no seu envelhecimento e no seu estilo de vida, na forma como você vai envelhecer e vai ter os últimos anos da sua vida. Então, não esquece de compartilhar com esse episódio com qualquer pessoa que você conheça, que já tenha feito bariátrica, queira fazer. Aqui nós esclarecemos todas as dúvidas e você pode colocar todas as perguntas que você tiver aqui embaixo nos comentários. E nós esperamos você no próximo episódio. Até mais!